Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luna Félix e esse aqui é um espaço que eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas experiências pessoais e eu espero que ela possa contribuir com as dúvidas que algumas mamães e alguns papais podem ter no decorrer dessa vida de maternidade e paternidade. Bom, hoje eu vou contar para vocês meu relato de parto e compartilhar sobre a minha experiência em meio a essa pandemia que aconteceu e nesse momento surreal da minha vida. A maior parte de vocês já viram os vídeos anteriores onde eu falo a respeito da gravidez da Laura, sobre o meu casamento e todo esse momento mágico que a gente queria viver, vai saber que a gente já estava vivendo um momento assim complexo e assustador pra gente. E ao mesmo tempo, a gente tinha as informações necessárias que precisava para prevenção. Primeiramente, eu vou contar para vocês como foi agendar o parto da Laura. Foi um mês antes do dia 23, onde nós tiramos todas as dúvidas que a gente precisava com a equipe médica. Os médicos nos aconselharam sobre o caso de antecipar para 38 semanas a vinda da Laura, porque eles queriam ter certeza se realmente a gente não gostaria de esperar até o final, até as 40, 42 semanas. Como nós já tínhamos um histórico meio complicado para essa situação de um parto antecipado por conta do Felipe, onde vocês podem ver em outro vídeo, onde eu conto a história dele, nós já estávamos um pouco receosos de não ter esse momento da espera da Laura, ali, da chegada da Laura, já dentro de um hospital. Então, a gente manifestou o nosso desejo, a nossa vontade de que a Laura viesse de um parto natural, entretanto que a gente pudesse ter o controle total de toda a situação que estivesse acontecendo à nossa volta. Nós agendamos para o dia 19 de março, seria exatamente o dia que eu completaria 38 semanas, e isso nos deixou assim extremamente tranquilos, porque agora a gente tinha uma data. Se ela viesse antes, não teríamos o que fazer, é óbvio que a gente teria que sair correndo para a maternidade, estaria com tudo pronto, porque a gente já tinha deixado algumas coisas antecipadas na necessidade, né? Já que a gente tinha o risco de ter um parto prematuro. Então, uma semana antes, eu tive uma consulta médica, onde eles iriam avaliar o batimento cardíaco e movimento fetal da Laura. Foi quando a gente foi pego de surpresa para uma nova extensão de data, que foi agendado novamente para o dia 23, porque a maternidade não conseguiria cumprir com as necessidades que nós, como pais de um caso de um parto de risco, necessitaria, porque a gente precisava de uma equipe médica específica que estaria lá somente a partir do dia 23, e foi exatamente a data que a Laura nasceu. Mas o agendamento foi feito para o dia 22, porque nós precisaríamos dar entrada no hospital, fazer todo aquele trâmite, assinar papelada. Então eu fiquei muito mais tranquila depois que a nova data foi agendada. Eu pensei, bom, isso é obra do destino, a Laura quer nascer na data que ela quer nascer, e eu fiquei muito mais feliz porque foi algo que não foi agendado mais pela gente. Foi algo divino, segundo a nossa crença, de que ela teria uma data certa para vir, chegar nas nossas vidas, que ia dar tudo certo. Pegamos as nossas coisas, o carro já estava carregado, só faltava a minha bolsa, né? Pensei, vou passar uma maquiagem. Foi tudo muito calmo quando a gente teve a saída para a maternidade. Inclusive foi num hospital escola, que eu explico em outro vídeo como funciona os partos lá para partos de risco, como funciona o acompanhamento da gestação. Então, se você é uma gestante que tem essa dificuldade na gestação, vai lá ver esse vídeo que eu explico muitas coisas a respeito de parto de risco, como foi o meu caso. A gente foi se preparando para o momento que a gente chegasse na maternidade, colocamos as nossas músicas que nos acalmam, fomos conversando tranquilamente, e até que quando a gente chegou na maternidade e o Fernando foi dar a entrada, nós tivemos o primeiro susto, que ele não poderia simplesmente acompanhar o momento da minha internação, o pré, o durante e o pós nascimento da Laura, justamente por causa dessa pandemia que estava iniciando naquele momento e que hoje a gente sabe que
é um problema muito maior, estava iniciando a quarentena, e como aqui na cidade onde a gente mora existem hospitais referências, então muitos casos da região estavam vindo para cá. O hospital onde eu estava ainda não tinha recebido nenhum, mas eles já estavam se preparando porque receber visitas, não teriam nenhum tipo de controle a respeito disso, então eles preferiam somente quem fosse utilizar o serviço do hospital que ficasse dentro do hospital, né? Então a maioria das pessoas que nós havíamos contratado para poder fazer as fotos, para poder fazer a filmagem desse momento que a gente estava esperando tanto, não poderiam entrar também. Então a gente ficou muito assustado, eu principalmente, por conta das coisas que eu já havia passado no parto anterior. Eu precisava realmente do meu marido naquele momento comigo. Só que na hora também veio um entendimento muito grande nosso, que isso era necessário para o hospital ter também o controle. O Fernando foi lá, entregou as minhas malas, viu se estava tudo bem, ficou extremamente chateado junto com os outros pais, que também é um momento único na vida, por mais que você possa ter 1, 2, 3 filhos, eu tive 2, mas é um momento muito esperado pelo casal, né? Para o nascimento de um filho é algo que não tem como voltar atrás, mas foi uma conversa muito direta e muito sucinta que a gente procurou ter junto à equipe. Quando eu entrei na sala do médico, ele logo foi me explicando sobre tudo o que aconteceria. Isso foi me acalmando também, apesar de a gente já ter tirado muitas dúvidas com os médicos nas consultas anteriores. Esse médico principalmente me deixou muito mais calma, porque ele, além de acompanhar o meu parto, ele também estaria no pós, né? Então, qualquer dúvida que eu tivesse, se eu precisasse de alguma referência, se eu precisasse tirar alguma dúvida, ele estaria ali me dando suporte o tempo todo. Ele me encaminhou para o quarto tinha 2 camas, estava eu e uma outra gestante que já tinha chegado também com um histórico de pressão alta. Então a gente ficou conversando ali, ficamos muito colegas naquele momento, trocando experiências. E isso é uma coisa muito legal, viu? Para quem tá tendo bebê, às vezes ter um contato com uma outra gestante também para tirar as dúvidas e se ajudarem ali mutuamente é muito legal. Eu tive essa experiência nessa segunda vez, então a gente ficava comparando os sintomas. Isso vai te distraindo. Eu não sei se é porque eu tava sozinha também, que o Fernando não tava podendo me dar assistência ali o tempo todo, por questão dos médicos entrarem toda hora, mas aquilo acabou sendo uma distração para mim. E a gente ligou a TV, ficamos assistindo, só que os médicos, toda hora eles precisam ir lá, verificar se está tudo bem, começaram a fazer o toque, ver se a medicação estava surtindo efeito. E eu lembro assim que do primeiro até o 8º centímetro de dilatação, eu não senti nenhuma dor. Eu ria junto com os médicos, contava a respeito da minha vida pessoal, eles nos deixam muito à vontade. Procurem também, gente, conversar com a equipe médica, explicar a situação, que vocês estão vulneráveis. Eu sei que grávida fica muito vulnerável naquele momento, precisa muito de alguém que fale por ela, alguém que a conheça. Mas naquele momento, assim, eu tava ali conversando com os médicos, explicando a minha situação. Teria naquele momento outra pessoa para falar por mim, que é o meu marido, mas eu expliquei que eu estava muito vulnerável, que eu estava com medo, que eu precisava de que me acalmassem, que eu precisava do meu marido. Então foi quando eles falaram, não, a gente hoje está abrindo a condição, depois de arrumar toda essa situação do hospital, a gente está abrindo uma exceção para que os pais possam pelo menos acompanhar o parto. Aquilo me deixou mais tranquila, né? Porque a gente se preocupa realmente no momento da dor, por mais que a gente não vai saber, e gente, não dá mesmo para saber o que está acontecendo naquele momento. A gente precisa de um rosto que nos transmite confiança, e o meu era o meu marido, óbvio. Ele sabia de toda a história que tinha acontecido, de tudo que a gente precisava. Ele estava sentindo na pele o que eu estava sentindo, com exceção da dor, né, Fernando? Que ele deixou todinha pra mim.
Dói muito. E ele já não é uma pessoa muito boa pra sentir qualquer tipo de dor, né? Uma gripezinha pra ele foi o meu parto. Dor de garganta, então, todo ano tem. Nossa, mas eu não vou fugir do assunto, não. Foi quando eles falaram que haveria essa exceção, e então eu fiquei mais tranquila. Tem um medicamento chamado ocitocina que ele ajuda a acelerar o processo do parto. E me perguntaram se ele poderia aumentar a dose dessa ocitocina. Eu falei, bom, não tô sentindo nada, 8 centímetros de dilatação, tava ali com o meu lanche da tarde, tranquila. Perguntaram se eu já queria tomar uma anestesia, eu falei, pra quê, né? Então vamos aumentar essa ocitocina porque eu não tava aguentando mais ficar grávida, assim, eu tava muito inchada, muito cansada, com sono muito atrasado, toda hora indo no banheiro, porque grávidas vão me entender, prioridade no final da gestação é banheiro, a gente até fica sem sono, mas ficar segurando para fazer o famoso xixi, a gente não fica não. Então eu precisei que eles aumentassem aquela ocitocina porque eu não estava aguentando mais. O meu parto nós demos a entrada às 7h30, quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, o bicho pegou com a chamada ocitocina. Credo, eu tinha acabado de tomar um banho, porque eles falavam que relaxava. Não sei, eu tomava um banho e falava, mas eu não tô sentindo nada. De repente, eu me desesperei, porque a dor vinha, aguçava. Era uma dor basicamente insuportável. Eu já conhecia, só que como o Felipe era muito pequenininho e o processo dele foi muito mais rápido do que o da Laura, eu achei que eu iria sentir as mesmas coisas que eu tinha sentido no dele. E aquilo foi muito pior, vocês não têm noção. Eu acho que eu fui pra Partolândia e voltei umas 10.000 vezes. Eu levantava toda hora e ia chamar o médico, gritando, eu tô tendo contração, pelo amor de Deus, alguém liga pro meu marido. Eu precisava do meu marido toda hora, que ele viesse. E ninguém falava nada pra mim, apenas o médico vinha, fazia o toque, falava, olha, a Laurinha, já tô sentindo que ela tá vindo. Quando deu esse 8º centímetro de dilatação, eles estouraram a minha bolsa. Chegou o momento que eu gritei, quero anestesia. Eu não queria saber de nada, eu queria ver a cara do médico que ia me aplicar anestesia. Eu queria que ele falasse assim, ó, tirei sua dor. E aí me aplicaram a primeira anestesia, continuava gritando. Eles falavam assim pra mim, fica calma, a gente vai te ajudar, segura em mim. Gente, eu não sei quantas vezes eu pedi desculpa depois, tá, gente? Eu sou uma mocinha. Eu não sei quantas vezes eu empurrei a enfermeira com a dor que eu tava. Gente, a Laura tava nascendo. Se não fosse um espetáculo e eu não fizesse uma apresentação, a gente não ficaria marcada no hospital. Só que de uma forma boa também, não como as pessoas chatas, né? Nós ficamos como o parto mais divertido naquele momento. Então levaram a gente, eu e a Laura, né, ela já tinha coroado, para a sala de parto. E foi quando eu falei, cadê o meu marido? Aí eu só vi uma luz assim entrando, uma porta abrindo, ele entrando. Gente, foi o momento mais lindo da minha vida. Eu vi aquele ser, aquele rosto conhecido se aproximando de mim. Foi quando eu peguei, olhei para ele com um semblante, sei lá, nem sei como tava meu semblante naquele momento que eu te vi. Não, tá na porrada. Meu Deus. Foi um semblante de eu vou matar você. No momento que eu tava tendo o parto, eu estava com um semblante de parto. No momento que ele entrou, eu tava com uma cara de homicida. Eu queria matar ele a todo custo, porque ele não tava sentindo dor nenhuma. Ele chegou e começou a passar a mão na minha cabeça, e eu só olhava pra ele assim, ó.
e respirava fundo e eles falavam, empurra. Eu falava, empurrar o quê, gente? Eu não consigo empurrar, eu já tô há muito tempo empurrando. E o Fernando, calma, vai dar tudo certo. E eu falava, cala a boca, você não vai ter um filho, quem tá tendo sou eu vou pegar você. E pensei, olhei pro médico, pensei, ele podia me dar uma anestesia geral. Foi quando me veio a primeira ideia. Vou pedir uma cesárea. A Laura coroada. E eu cheguei para eles calmamente e falei, olha, esse aqui é o meu marido. Quanto vocês querem para me levar para a sala de cesárea? Eles começaram a rir de mim. E aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, o meu marido paga qualquer coisa ele paga, me leva pra cesárea. Aí o médico um médico muito calmo, muito tranquilo, falou, calma, ela já tá coroando, a gente não consegue mais fazer a cesárea e tá tudo bem, é só você empurrar. Eu comecei a simular uma cãibra na perna. Preciso descer a perna, tá doendo a minha perna, eu tô tendo uma cãibra. E eles falam, não tem como você ter cãibra, você está com anestesia. E o Fernando começou meio que a segurar na maca, mais segurar em mim do que propriamente me ajudar. Vem andando, vem andando. Você não quer andar? Você quer ficar mamãe? Oi, gente! Eu falei porque eu queria aparecer. Fala, oi, pessoal! Aí, gente, depois de toda essa loucura que aconteceu, do incidente com o meu marido, da loucura do parto, a Laura não conseguia nascer, eu não conseguia ter força para empurrar ela. E os médicos começaram a meio que ficarem preparados e pediram autorização na hora para mim e para o meu marido se eles poderiam retirar a vácuo e a forceps a Laurinha, porque como ela já estava no canal, ela já tinha praticamente quase passado a parte mais perigosa, a parte mais desajeitosa, então seria muito mais fácil retirá-la para evitar o sofrimento fetal dela e também porque eu já estava recebendo oxigênio, não estava oxigenando bem, eu não estava recebendo uma oxigenação boa, a Laura também não. Então, o menos arriscado pra gente naquele momento era que fosse retirado o mais rápido possível de mim. Eles pediram autorização para fazer a episiotomia. É isso mesmo, Fernando? Episiotomia. Pediram autorização para mim, para o Fernando, que é aquele piquezinho que ajuda a abrir mais o canal, para não dilacerar a mãe, né, e não acontecer algo ruim para ela, ou correr o risco do bebê também se machucar. Então, a gente autorizou, e no momento que a Laura saiu, eu não senti mais dor nenhuma. Eu simplesmente parecia que estava nas nuvens. Naquele momento que eu estava da Partolândia, eu fui direto para o céu. Só que quando a Laura nasceu, ela não chorou. E o Fernando começou a ficar angustiado. E é por isso que às vezes as grávidas, elas ficam angustiadas nesse momento. Porque reza a lenda que todo bebê, na hora do nascimento, chora. E nem todo bebê chora. Então é muito importante conversar com o médico, pedir para ele sempre te manter atualizado das informações. Lá naquele momento tinham 2 médicos, explicaram para o Fernando que a Laura ainda não estava chorando, mas que ela já estava tudo bem, que ela estava recebendo os cuidados necessários e que ela já estava com acompanhamento pediátrico. Então foi quando a gente escutou aquele maravilhoso chorinho, né, Fernanda? A gente se emocionou muito. Foi bem baixinho o chorinho dela, nem comparado ao que é hoje. Tudo bem, ela não chora assim com tanta frequência, mas ela chora muito quando ela tá com cólica, que a cólica é a coisa que mais pega. Mas eu vou falar isso em outro vídeo, como foi esse primeiro mês. E também porque eles estavam fazendo todos os procedimentos necessários, né? Naquele momento que ela tinha nascido, eles estavam limpando o canalzinho, estavam vendo se estava tudo ok com ela. Levaram a Laura para que a gente pudesse ver
De repente apareceu uma criança totalmente cabeluda. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem naquele momento que ela tá em observação, que o Fernando conseguiu tirar a foto. A cara do pai, eu só fui a copiadora, né? Porque ela veio extremamente parecida com o Fernando. Ele é muito... ela estava inchadinha, óbvio, mas todos os traços eram do pai, né? E eu vi a criança mais linda do mundo ali na minha frente. E eu não consigo nem expressar para vocês qual foi a sensação daquele momento de ver a minha filha pela primeira vez. Foi o momento mais lindo que eu vivi na minha vida. Eu tive um momento muito triste com o Felipe, mas o da Laura foi um momento muito feliz. Embora tivesse acontecido todo esse problema da pandemia, de ter deixado a gente muito inseguro, tudo que a gente viveu anterior a isso, parecia que nada nos afetaria naquele momento. Depois de quase 9 horas de trabalho de parto, a Laura nasceu no dia seguinte, dia 23 de março de 2020, às 2h59 da madrugada. Ela pesava 3,340 kg e mediu 47,5 cm. Enfim, eu vou deixar para falar para vocês num segundo vídeo do momento mais emocionante que foi quando a gente viu ela dali para frente num próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu só queria deixar frisado que, como eu mencionei a respeito da pandemia e do coronavírus, a gente teve muito apoio psicológico dos médicos, nos esclareceram todas as nossas dúvidas a respeito daquele momento que a gente estava começando a viver, porque a gente estava no comecinho da pandemia, né, que estourou logo depois que a Laura nasceu. Eles nos orientaram a não ter contato externo com familiares, com as pessoas, para evitar sair de casa, porque era algo desconhecido ainda. Eles não sabiam o tanto que isso poderia afetar, como afetou agora. É muito importante, gente, confiar na equipe médica que está atendendo vocês, seguir as orientações certinhas e seguir o instinto de vocês também. Não nos sentimos confortável embora no hospital tivesse proibido a visita, inclusive do pai, porque ele só pôde me buscar, ele só viu a Laura depois do nascimento dela, ele só viu ela no dia seguinte. 2 dias depois, né? 2 dias depois do nascimento dela. A gente se preservou nesse momento de não receber nenhuma visita e todos colaboraram. Todas as visitas foram virtuais, foram através de vídeo, e a gente espera que em breve tudo se resolva, que a gente possa fazer tudo que a gente estava programado, não da forma que a gente esperava que fosse, como filmar, fotografar tudo, mas a gente vai criando outras memórias através disso. Então a gente deixa um diáriozinho aqui para ela, para que no futuro, quando ela vê esse vídeo, ela possa entender que eu e o pai dela, nós fizemos tudo, absolutamente tudo, para trazer ela. Ao invés de pensar que as coisas vêm para atrapalhar, a gente preferiu fazer o inverso, entender que aquilo tudo valorizou ainda mais esse momento que a gente tem com a Laura, porque é por causa disso que hoje, um mês depois, quase um mês e meio depois, o meu marido pôde contar que ele viu todo o processo de desenvolvimento do primeiro mês da Laura. Senão ele estaria trabalhando, viajando, como vocês sabem, e teria perdido todos esses momentos que são muito valorosos pra gente. Então, pessoal, muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui. Eu peço para que vocês deixem aqui nos comentários as experiências de vocês. Se tiverem alguma dúvida, não esqueça de curtir e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão passando por esse momento tão importante. Se inscreva e ative o sininho para que você possa receber novos conteúdos deste canal. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo.